Fala galera, tranquilo? Vamos começar nossos estudos sobre demografia mundial, né, e relacionar o Brasil nesse contexto aí. Então, gente, quando a gente fala de grafia, é estudo, né, descrição. Quando a gente fala de demos, a gente pensa, né, em povo, né? Então, o estudo, né, da população, dos povos, certo? Essa ciência tão importante aí que contribui bastante para outras áreas do conhecimento, como por exemplo a geografia, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre população mundial. Galera, o que acontece? A população mundial é extremamente diversa, heterogênea, variada em vários aspectos, né? Culturais, religiosos, linguísticos, tendo histórias, trajetórias históricas totalmente diferenciadas, né? Peculiares, mas o que importa pra gente aqui, a gente vai analisar assim, dados, né, de uma forma mais conjunta, né, mais agregada, a gente vai entender um pouquinho desse dinamismo mundial e a gente vai aplicar, obviamente, ao Brasil esse entendimento, tá bom? Então vamos lá para algumas informações interessantes. Vou começar aqui, né, vamos começar aqui interpretando, né, esse mapa, certo? Então, quando a gente fala de mapa, a gente tem que ver, né, a gente resgatar aqui os elementos cartográficos, né? Então, nós temos ali o título, né? Como se distribui 7 bilhões de pessoas. Então, em 2017, o planeta, segundo a ONU, chegou a 7,6 bilhões de pessoas. Vocês podem reparar que essa população ela não está distribuída de forma harmoniosa no espaço. O que a gente pode entender? Se a gente fizer uma divisão entre hemisfério norte e hemisfério sul, a gente vai perceber que nós temos uma grande concentração de população no hemisfério norte, certo? Isso se deve a vários fatores naturais, fatores socioeconômicos, fatores relacionados às próprias civilizações, sobre o próprio contexto, né, da história do homem. Então, quando a gente fala, por exemplo, em fatores naturais, a gente pensa, obviamente, em terras emersas. Então, as quantidades, né, de terras emersas no hemisfério norte é muito maior do que o hemisfério sul. O hemisfério norte, o hemisfério dos continentes, o hemisfério sul, o hemisfério das águas, né, um apelido aí desses dois hemisférios. E, por outro lado, a gente precisa pensar em ofertas de condições naturais, como, por exemplo, características climáticas mais adequadas, né? Presença de água, iluminação. Então a gente pode perceber que essa população vai se concentrar na faixa, né, intertropical e nas faixas temperadas do globo, com grande destaque para a faixa, né, temperada e tropical do hemisfério norte, onde nós temos a maior parcela, né, dessas terras emersas. Tudo bem? Então, se a gente analisar em termos, né, de hemisférios leste-oeste, a gente vai perceber que nós temos uma grande concentração de população no hemisfério leste. Isso leva, né, o continente asiático se apresentar como o continente mais populoso do planeta, concentrando cerca de 60%, né, da população mundial, tá bom? Então, por exemplo, se a gente pegar os países mais populosos, né, a China com quase 1,4 bilhão, a Índia, né, na segunda posição aí com quase 1,3 bilhão, seguidos dos Estados Unidos, né? Depois nós temos a Indonésia e um detalhe, né? O Brasil até bem pouco tempo aí ocupava a posição de quinto país mais populoso do mundo, foi superado ano passado pelo Paquistão, né? O Paquistão hoje ocupa a quinta posição e o Brasil ocupa a sexta posição entre os países mais populosos, né? Aqueles que apresentam maior população absoluta, tá bom? Então, aí já começa a discrepância, essa anamorfose, né? Essa técnica de representação cartográfica que chama atenção através das deformações do espaço, né, das áreas continentais, das formas dos continentes, justamente para gritar para a gente o tema. Olha como que a população está muito desigual. Reparem, por exemplo, as áreas, né, mais inóspitas aí em termos naturais, como as áreas desérticas, como as áreas, né, congeladas do globo. Inclusive as altas montanhas, elas vão apresentar um percentual menor, uma densidade demográfica menor, né? Lembrando sempre que densidade demográfica tem a ver com população relativa, tem a ver com a distribuição da população sobre o território, então ela se dá sobre, né, X habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente pode perceber isso, como as áreas portuárias, elas concentram partes significativas dessa população. Então são aspectos, né, físico-naturais, são aspectos das sociedades, da evolução histórica aí nas sociedades que ajudam a explicar um pouco essa distribuição desigual da população mundial, tá bom? Então, além disso, você deve perceber, né, a gente já citou aqui, o ritmo de crescimento, além de ser uma população
né, muito desigual em sua distribuição do espaço geográfico, também é muito desigual, muito discrepante em ritmo de crescimento. Nós temos países, né, que apresentam ritmo de crescimento muito mais lento e outros muito mais elevados. Existem até alguns países que já apresentam um crescimento vegetativo negativo. Opa! Rômulo, crescimento vegetativo, o que é isso? Então, a gente vai estudar um pouquinho, né? Crescimento vegetativo é justamente, crescimento vegetativo ou natural, é a diferença entre natalidade e mortalidade. E essa relação está diretamente relacionada às condições socioeconômicas, né? A infraestrutura urbana e industrial, os aparatos de serviços públicos, inclusive a parte educacional, está diretamente relacionada. Tá? A gente vai estudar isso para nós entendermos, inclusive, a transição demográfica de várias partes do globo, tá certo? Então a gente pode perceber que essa população mundial, ela está muito, né, mal distribuída no espaço geográfico, ao mesmo tempo apresenta ritmos de crescimento vegetativo diferenciados, tá bom? Então, espero que você tenha entendido aí essa introdução, essa visualização, espero que você esteja analisando aí essa anamorfose, que já, né, facilita a nossa introdução aí sobre o tema, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta pegando mais, né, aprofundando mais essa introdução aí. Show? Grande abraço para vocês.